Então é isso, galera. Bom dia, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fungos e protozoários, né? Segundo a aula da semana passada, que eu falei para vocês que eu dividi, né? Hoje a gente ficou de falar sobre esses dois grupos que são muito importantes aí para o ambiente. Então os fungos eles são heterótrofos, né? O que isso quer dizer? Lembrando que a gente já tinha falado em aulas anteriores. Eles são seres vivos que consomem nutrientes a partir de outros seres vivos, né? As plantas, elas produzem o seu próprio alimento, né? São autótrofos. Agora, os fungos, eles são heterótrofos, como os animais. Eles precisam retirar alimentos e nutrientes de outros seres vivos, tá? Agora, quando a gente vê o fungo assim paradinho, né, quando ele cresce, em algum substrato, seja no solo, seja sobre um tronco, enfim. A gente tende a pensar que os fungos eles são semelhantes às plantas por eles não apresentarem um movimento aparente, tá? Mas eles estão crescendo ali, retirando nutrientes daquele material onde ele está, tá bom? Diferente das plantas que fazem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, não confundir. Fungos são heterótrofos. Eles precisam retirar seu nutriente de outros seres vivos. Então, eles podem ser unicelulares, como é o caso das leveduras, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ou pluricelulares, tá? Como os bolores, o bolorzinho que dá aí em casa, em locais que tem sujeira, o bolor que dá no pão quando ele estraga, né? Os cogumelos, que são fungos também. Então, todos esses são fungos pluricelulares, têm mais de uma célula. Os fungos pluricelulares, eles têm filamentos de células bem característicos dos fungos que nós chamamos de hifas. Tá? Então, se você olhar um fungo no microscópio, um fungo pluricelular, você vai ver que ele é todo formado, o corpo dele, por filamentos de células. Esses filamentos recebem o nome de hifas. E eles são divididos em 3 filos principais, tá, gente? Os zigomicetos, ou zigomicota, os basidiomicetos, ou basidiomicota, e os ascomicetos, que a gente chama também de ascomicota. Então, os zigomicetos, né, são fungos que formam esporos. Os esporos que são estruturas que vão gerar novos fungos, são estruturas resistentes, eles conseguem se manter viáveis por muito tempo no ambiente e quando encontram uma região propícia ao seu crescimento, eles se desenvolvem em um novo fungo. Tá? Os zigomicetos eles vivem no solo, sobre restos de vegetais e animais. Tá? E o exemplo aqui que eu dei para vocês é o bolor negro, tá? O Rhizophus stolonifer. E aqui a gente tem uma foto de um bolor, né? Bolor negro no pão, onde está estragado aqui no pão. Quem nunca viu isso em casa, né? Alguém esqueceu lá um pão aberto, ou esqueceu um pão que passou muito tempo da validade, né? E viu esse tipo de formação aqui no pão. Ó. Se a gente ampliasse, a gente ia ver algo assim, ó. Os fungos, né? E eles formando aqui os esporângios, que são estruturas produtoras de esporos característicos dos zigomicetos. Tá? Então, o zigomiceto produz os seus esporos através de esporângios. Bom? Os basidiomicetos, né, que formam seus esporos em estruturas semelhantes a pedestais que nós chamamos de basídeos. Então, tudo isso aqui é basídio, tudo isso aqui é basídio, tá? Por dentro aqui, gente, embaixo desses basídeos vão estar os filamentos, as hifas. Quando a gente vê um tronco aqui, ó, cheio de orelha de pau aqui, que é o nome que a gente dá para esse tipo de fungo, né? Esse tronco aqui por dentro tem várias hifas aqui passando. A orelha de pau ou o cogumelo, né, que são os basídeos, eles vão ser estruturas formadas por essas hifas a fim de reprodução, né, para produzir e liberar esses esporos no ambiente. Tá? Então, como eu falei aqui para vocês, as espécies mais conhecidas são conhecidas como cogumelos e as orelhas de pau. Existem várias espécies de cogumelos, várias espécies de orelhas de pau. Tá bom? Aqui, nessa foto, a gente vê
muito bem aqui a diversidade, né, de vários grupos. A maioria deles não são comestíveis, né, geram até, produzem substâncias tóxicas, mas alguns deles, principalmente alguns cogumelos que não são nativos aqui do Brasil, né, o champignon, por exemplo, que a gente bota lá na pizza, né, eles são, poucas espécies são comestíveis também, tá? Os ascomicetos, né? Os ascomicetos, eles formam os poros em estruturas parecidas com um saco, chamado de asco, né? E muitos ascomicetos têm importância econômica grande porque eles são usados na indústria, né, de alimentícia, né, na fermentação de massas, na produção, nem escrevi aqui para vocês, mas na produção de queijos também, né? Muitos esses queijos que a gente vê mais caros, né, que tem essa coloração aqui diferente, essa coloração na realidade são hifas de fungos, né, que estão presentes aqui. Esses fungos, eles têm importância muito grande na indústria alimentícia, produção, como eu já falei, a fermentação de massas, a produção de queijos e a fermentação também, produção de bebidas alcoólicas, por causa das leveduras aqui, né? As leveduras que também são conhecidas como fermento biológico também, Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo que é muito utilizado na fermentação de bebidas e também na produção de massas, né? Quando a gente compra aquele saquinho de fermento biológico, na realidade, dentro daquele saquinho tão baratinho no mercado, existem esporos, né? Existem ali indivíduos, seres vivos ali, existem leveduras ali dentro, né? E quando você coloca na massa, no caso, por exemplo, vai fazer uma pizza, as leveduras consomem parte ali dos glicídios ali presentes na massa, fazem fermentação alcoólica, né, liberam etanol, álcool e liberam também gás carbônico. O gás carbônico liberado por elas é o que faz a massa crescer e o álcool que elas produzem acaba evaporando no calor lá da massa. No caso da bebida alcoólica, né, elas vão fazer ali a fermentação, tirar os açúcares ali do fermentado, né, ali do líquido, no vinho, na cerveja, enfim, vão tirar ali esse açúcar e vão produzir álcool, e esse álcool que elas produzem na sua fermentação é o álcool que está presente na bebida, tá bom? Então, eles têm uma importância muito grande na indústria alimentícia, né? Dentre as muitas espécies de ascomicetos. E também na produção de antibióticos, né? Muitos fungos do gênero Penicillium, eles produzem a penicilina, né? Um importante antibiótico, é o primeiro antibiótico que foi conhecido aí pela medicina e que tem uma função muito importante aí no combate a infecções bacterianas, tá? Antibiótico é um remédio utilizado para tratamento de bactérias, como a gente já falou na última aula. Bom? Os fungos e a sua nutrição. Gente, muito da importância dos fungos para a natureza tem a ver com a nutrição deles, né? Os fungos mutualísticos, como eu coloquei aqui para vocês e que está aqui na foto, eles se associam a outros seres vivos, né, gerando benefício mútuo entre eles, tá? A gente tem os líquens, que eu não escrevi aqui para vocês, né, que são formações de fungos e algas. Tá? E a gente também tem os fungos que se associam a raízes de plantas, formando o que a gente chama de micorrizos, né? Então a gente tem aqui, ó, essa planta, as raízes e vários prolongamentos aqui que são, na realidade, os fungos. Tá bom? A gente está olhando aqui, ó, parte aqui mais branquinho, ó, tudo isso aqui é fungo associado às raízes. E como benefício às plantas, esses fungos associados, eles aumentam a absorção de nutrientes pelas raízes, né, de sais minerais, de água, são importantes para as plantas. Em troca, né, eles recebem, né, ao se associarem os tecidos das raízes, eles recebem também carboidratos, né, glicídios produzidos pela fotossíntese das plantas e também vitaminas. Os fungos decompositores são extremamente importantes para a natureza, tá? Porque eles, ao fazerem a decomposição da matéria orgânica, né, começar aqui a se alimentar, crescer em cima da matéria orgânica, eles vão participar da reciclagem da matéria, eles transformam
substâncias mais complexas em nutrientes mais simples, que acabam indo para o solo e são reutilizados pelas plantas, tá bom? Então, eles servem aí para ajudar, a gente vai ver isso em outras aulas, né, a cadeia alimentar, eles servem aí para ajudar as substâncias, a matéria, passarem pela cadeia alimentar e retornarem para o solo, onde ficam disponíveis de novo para as plantas, tá bom? Então, função decompositora dos fungos e das bactérias são funções extremamente importantes para a manutenção da saúde de todos os ecossistemas. E a gente tem os fungos parasitas, né? Os fungos que vivem em outros organismos, mas causando prejuízos a esses organismos. Eles retiram nutrientes desses organismos, deixando os outros organismos doentes, né? Aqui a gente tem o exemplo do Cercospora fungus, que é um fungo parasita que ataca plantas, né? Então a gente está vendo aqui tudo isso aqui amarelinho, essas bolinhas aqui, é o fungo crescendo, que estava crescendo nessas folhas, tá bom? Os protozoários, né? A gente falou agora dos fungos um pouquinho, falar dos protozoários. Os protozoários, eles fazem parte do reino protista, tá? E eles são, na realidade, seres heterotróficos ou heterótrofos unicelulares, ou seja, todos os protozoários são formados por uma única célula, tá? Os fungos, a gente tinha seres formados por muitas células, e como a levedura, que a gente falou lá da produção da bebida, seres formados por uma única célula. A levedura é um fungo unicelular. Os protozoários, todos eles são unicelulares, tá bom? Todos eles são formados por uma única célula, cada indivíduo, e eles são heterotróficos ou heterótrofos, né? Eles precisam aí do ambiente para poder retirar os seus nutrientes, né, para poder se alimentar a partir de outros seres vivos. Então eles vão se alimentar de outros protozoários ou bactérias também. Eles vivem em ambientes aquáticos, né, tanto em rios como no oceano também, e no ambiente terrestre em locais úmidos. Então, onde tem umidade, você tem uma grande chance de ter ali a presença de protozoários, tá bom? Eles podem ser de vida livre, né, viver ali no ambiente, ou algumas espécies se comportarem como parasitas de outros seres vivos, né, retirando nutrientes, causando prejuízo para outros seres vivos, e no caso da nossa espécie, alguns protozoários também causam doenças. Então, os protozoários, eles vão ser separados de acordo com o seu modo de locomoção. Então, os primeiros que a gente vai ver são um grupo que nós chamamos de ciliados, tá? Os ciliados, eles recebem esse nome porque eles se locomovem através dos cílios, ó. Cada filamentozinho desse aqui é um cílio. Então, são tubos curtos, geralmente aqui em grande quantidade, tá? Presente em grande quantidade, e que eles vão bater com um movimento parecido com o remo, e com isso eles vão deslocando a célula em meio aquoso, tá? Um exemplo é o paramécio, que é esse protozoário aqui ciliado, tá? Muito presente aí sobre folhas, sobre vegetais, aí quando tem umidade, a gente consegue observar ali os paramécios. Os flagelados, que são os protozoários que se locomovem por flagelos. O flagelo, diferente do cílio, ele é uma estrutura longa, filamentosa, tá? Pode estar, no caso aqui da giardia, vários flagelos, ou ele pode aparecer apenas um único flagelo. Então ele vai se apresentar em número aí bem menor do que os cílios. Então, quando esse flagelo ele bate, ele se movimenta, ele vai movimentar também a célula, tá? O exemplo que eu coloquei aqui para vocês é a giardia, causa uma doença chamada giardíase, uma doença intestinal, causa náusea, dor de cabeça, dores no abdômen, bom? Então, esses são os flagelados. Os gisópodes, que são protozoários que se movimentam emitindo pseudópodes, está emitindo prolongamentos da membrana plasmática. Isso permite que eles escorreguem ali sobre superfícies, da superfície onde eles estão aderidos, onde eles estão se movimentando, tá? E essas projeções é o que a gente chama de pseudópode. Pseudópode é uma palavrinha que vem de duas palavras do grego, pseudo, falso, podo, pé,
né, são pés falsos, né? Na realidade, ele não tem uma estrutura de locomoção, ele faz um prolongamento da membrana e com isso ele consegue, né, formar essas estruturas, os pseudópodes, e consegue se movimentar. Um exemplo clássico de risópode é a ameba, tá? Muitas espécies de ameba que se prolongam, que se movimentam, né, através dos pseudópodes. Até algumas amebas causam doenças como a amebíase, né, doença também intestinal aí, que pode acometer os seres humanos. E os esporozoários, né? Os esporozoários são protozoários que não apresentam nenhum tipo de estrutura de locomoção. Não tem cílio, não tem flagelo, não faz pseudópode, faz nada disso, né? Ele é a célula, ele vai se movimentar ali de acordo com o movimento do próprio meio onde ele está, tá bom? E um deles é o Toxoplasma gondii, que causa toxoplasmose, né? Uma doença muito grave, transmitida aí por alguns animais, inclusive o gato, né? Pelas fezes desses animais, o contato nosso com as fezes desses animais, tá? Uma doença que é grave, né? Tem que ser tratada com muita atenção, inclusive não só a pessoa que fica com toxoplasmose, mas também se ela tiver os animais de estimação. Ok, galera? Então é isso. Hoje a nossa aula foi bem curtinha, tá bom? E eu vou deixar o link para vocês aí no PDF que eu vou fazer lá, para colocar o pessoal lá do José Levi lá na plataforma. Né? Quem não for do José Levi, né, que estiver vendo, quiser tirar dúvida, só escrever lá nos comentários, qualquer dúvida, a gente tira, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço e até mais.